os irmãos da rádio Salvos por Cristo também. Deus abençoe nosso irmão Welick também, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês da live. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus possa te alcançar. Queridos, eu não quero muito delongar. Pega a Bíblia, por favor, e abra a sua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Hoje seria o pastor Zé Roberto e eu troquei com ele, né? Eu seria na próxima quarta-feira e eu troquei com ele porque semana que vem ele prega no meu lugar, que eu não vou estar aqui. Então vou ficar uma semana fora e ele semana que vem vai estar aqui no meu lugar. Quarta-feira sempre eu estou dando liberdade aos diáconos para pregar a palavra aqui. E tenho certeza que Jesus está abençoando a nossa vida. Eu já estou pregando bastante. E eu estou ficando velho, né, irmão? Descansar um bocadinho. Deus abençoe a todos. Atos capítulo 3, quem achou diz amém. Muito conhecido, mas Deus vai falar com a gente aqui. Eu fui meditar para me trazer alguma coisa, e o primeiro texto que veio na mente hoje foi esse. Então, Deus tem uma palavra para a gente, que diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Diga: meu Deus. Está fraco? Diga: meu Deus fala comigo através da sua palavra. Se assenta, põe a Bíblia aberta no colo ou no assento e dê uma salva de palmas misturada com glória a Deus. Queridos, nós acabamos de fazer a menção da palavra de Deus. O texto que ora lido é muito conhecido, e essa é uma passagem bíblica, né, bem conhecida, e é difícil ouvir alguma coisa nova sobre essa passagem. E o texto que nós lemos aqui, né, em primeira mão, a gente percebe à vista que esse texto já transmite para nós algo tão glorioso que por si mesmo já basta. Só de lermos a gente compreende a grandeza deste milagre que aconteceu na vida desse homem. Para a gente entender o texto do contexto que a gente lemos, primeira mão a gente tem que entender que Atos 1
é o texto que Jesus faz uma promessa. Atos 1 é um texto de promessa. E esta promessa, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Verso 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:11, a Bíblia diz que Jesus é assunto ao céu. Jesus é recebido no céu. E a Bíblia diz que os discípulos agora, ou os apóstolos, como você quiser entender, eles ficam olhando para o céu e aparece dois anjos e diz: varões galileus, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, ele vai voltar. Então é um texto de promessa, a promessa da descida do Espírito Santo, ou de ser cheio do Espírito Santo, e também uma promessa do retorno de Jesus. Atos 2 é o capítulo da manifestação do recebimento da promessa do Espírito, porque a promessa vem em forma de um som, de um vento envenenante e pertuoso. E muitas das vezes, segura essa, muitas das vezes a gente não gosta de vento, a gente não gosta de vento. E João, capítulo 3, Jesus diz assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, e não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E é bem verdade que ao mesmo tempo que para uns o vento assopra forte, para outros assopra fraco, para outros suave. Exemplo, na caverna, Deus assoprou um vento muito forte e Elias ficou com medo. No ventre do barco de Jonas, agora Jonas dormindo, o vento foi tão forte que o navio ia a pique, estava quase a quebrar, quase afundando. É o vento de Deus, ele assopra aonde quer e ouve a sua voz. Então Jonas percebe que era Deus chamando ele. Então ele sai do porão e se apresenta ao capitão do navio e diz assim: eu sou o problema dentro desse navio aqui, por isso esse vento está soprando forte. Então, terceiro lugar, primeiro eu disse de Elias, o vento forte de Deus, Elias cobre com a capa. Aí a Bíblia diz que agora Paulo está dentro de um navio, e esse navio é açoitado pelo vento, mas havia uma promessa de Deus para Paulo: ninguém aqui vai morrer hoje, vai todo mundo molhar nesse mar, está gelado, está frio, mas ninguém vai morrer. Fica tranquilo que hoje tem decreto de vida para vocês, tem livramento. Eu não vou livrar do barco quebrar, mas fica sabendo, ninguém morre. Então, quarto, Jesus olha para os discípulos à tardezinha e diz assim: passemos para outra margem. Foi pregado aqui domingo. Passemos para outra margem. E há uma promessa de vai e vem, de chega lá. Jesus disse: nós vamos passar. Só que Jesus estava cansado, assim como a gente está cansado. E Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado, vai. Aí os discípulos percebem que eles entram no barco e Jesus não assenta, Jesus deita, porque Jesus está cansado. E agora Mateus 8 diz que Jesus deitou numa almofada e dorme, porque fisicamente cansado, ele quer descansar. Só que aí vem o vento, e eles esqueceram da promessa: passemos para o outro lado. Então o vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Só que em Atos 2 a promessa vem em forma de um som, de um vento. E a promessa vem, eles são cheios do Espírito Santo, e agora eles estão preparados para cumprir a missão a qual eles foram chamados para realizar. Você está aí, irmão? Então Atos 2, eles
são Atos 1, eles recebem a promessa. Atos 2, eles tomam posse da promessa. Atos 3, aqui é um texto tão glorioso, é um capítulo glorioso, porque agora já não é mais aqueles que têm só a promessa, agora é aqueles que estão cheios do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. E a verdade é que esse texto em si já nos basta, porque ele é tão glorioso. Só de lermos ele, a gente já entende que não precisa de muita novidade para a gente, porque só em si, de ver esse milagre realizado por Pedro e João, em si, o escritor já mostra que foi algo extraordinário. Amém? A verdade é que nem analogia, nem estrelinha, nem contexto histórico seria capaz de acrescentar informações mais valiosas que a cura de um coxo, aleluia, através da fé no nome de Jesus. Ainda que possamos trazer simbologia, analogia, podemos enfeitar, mas nada melhor do que o coxo se levantar por causa da pronúncia do nome de Jesus. Aleluia! Irmão, você tem que entender que o nome de Jesus não é qualquer nome. Os crentes têm que entender que o nome de Jesus não é nome de homem, é Jesus, é Deus. Quando pronunciamos o nome dele, algo tem que acontecer. As enfermidades têm que olhar e dizer: Jesus, eu tenho que ir embora. A paralisia tem que ouvir esse nome e dizer: não dá mais. Porque só em si, de Pedro e João pronunciar o nome de Jesus, aquele homem foi curado na hora. Amém, irmão? Glória a Deus. Você está aí ou já foi embora? Fica comigo até o final do culto, por favor. Foi exatamente o que aconteceu. Sumiu da mente agora, Jesus. O escritor foi tão objetivo em descrever a cura desse coxo, que ele nos intriga na busca sobre quem era esse homem. Eu fui instigado a pesquisar, a buscar quem era esse coxo, o que significa a tal porta chamada Formosa. Como eu já disse anteriormente, o desconhecimento dessas informações não diminui o poder da mensagem. Eu não preciso trazer tanta informação histórica para você entender. A mensagem em si já é poderosa, mas precisamos também das informações para a gente entender, para a gente compreender que não foi simplesmente. Amém? Porém, se nós olharmos para os detalhes que nos proporciona o texto, o maravilhoso agir de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito e faz todas as coisas. Paulo disse, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus entre seu povo,
um simples encontro no meio da rua, a caminho de algum lugar por aí, possibilita o acontecimento de algo extraordinário, e foi o que aconteceu com o coxo da Porta Formosa. Alguém que é cheio de Deus, alguém que é dotado da capacidade do enchimento do Espírito Santo, andando pela rua, indo para algum lugar, sempre tem um coxo por aí, esperando alguém dotado dos dons do Espírito Santo. E a verdade é, a Porta Formosa, e eu quero trazer alguns dados históricos aqui para você, porque a gente tem que pesquisar. No capítulo 3 do livro de Neemias, é descrito, eu anotei para mim não esquecer, que eu não estou muito bom para, estou ficando velho, não estou guardando muita coisa, então tem que anotar para a gente não... Eu não sou tão jovem hoje mais, que os jovens é igual computador, né? Quando eu era mais jovem, eu gravava tudo que eu lia eu gravava, hoje não dá mais. Vem cá, tem dois meninos que gritam o dia inteiro. No capítulo 3 de Neemias, é descrita a reconstrução das 12 portas do templo de Jerusalém. Mas a Porta Formosa, se você perceber no capítulo 3, ela não vai aparecer, pelo menos com esse nome. Lá não está escrito a Porta Formosa, não, ela tem outro nome. A menção a essa porta só aparece no livro de Atos, capítulo Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. O historiador Flávio Joséfo, ele disse que ele menciona a Porta Formosa como sendo a mesma porta de Jafa, ou a Porta Velha. Lá em Neemias 3 fala da Porta Velha, é no exterior do templo, era uma pré-porta que dá acesso ao pátio das mulheres. Os árabes chamam essa porta de Babel Jali, ou a porta do amigo, ou a porta dos amigos. Ela abre-se para o oriente em direção ao portal da cidade de Jaffa. É a mais conhecida e movimentada de todas as portas de Jerusalém. É a mais conhecida, é a mais movimentada, devido ao constante fluxo de pessoas de todos os lugares do mundo. E atualmente esta porta, as portas de Jerusalém são um número de 8 e não mais 12 portas. Você está aí? O que teria acontecido às outras 4 portas? E eu, lógico, que jamais teria observado esse importante fato, se não fosse o relato sobre a Porta Formosa. Eu não estaria falando isso aqui para vocês. As portas que não mais existem são a porta de Efraim, a porta de Mificade, a porta dos cavalos, a porta oriental, ou a porta dourada, ou da compaixão. Então essas 4 portas não existem mais. Pelo menos sobre essa última, há uma explicação concreta, que é a porta, ou que se encontra lacrada
E Jesus entrou por ela quando ele está sobre o jumentinho de Mateus 21. Jesus entra por essa porta quando ele é aclamado rei pelas multidão, dizendo: ele é o rei. Hosanas, hosanas, hosanas. Os judeus aguardam a chegada do Messias entrando por essa porta. Ezequiel 44:2 diz: e disse-me o Senhor: esta porta estará fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, e por isso estará fechada. Ninguém entra, porque Deus passou por ela. Está selada, porque Deus passou por ela. E a verdade é que Deus tem o controle, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Jerusalém terrestre é uma analogia da Jerusalém celestial. Apocalipse 21, verso 1, o apóstolo, verso 2, João disse: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. E se antes ela tinha 12 portas, hoje somente 8 portas. E isso tem algum sentido? Considere que é importante fazer essas observações que eu fiz com vocês. Mas para não fugir do nosso tema, vocês entenderam até aqui? Vamos voltar para o texto? Porque o objetivo aqui é trazer o texto para vocês. Amém? Você está aí? Não vai embora não, irmão. Eu sei que você está cansado, mas me aguente mais alguns minutinhos. Então vamos voltar para o texto? Voltemos para a porta formosa. 1, 2, 3 diz. 1, 2, 3 diz. A porta formosa, ou a porta velha, é a mesma, a formosa. Neemias 3:6 diz que Joiada, filho de Passeia, Messulão, filho de Bezodeias, eles restauraram a porta velha. E esses a emadeiraram e levantaram as suas portas, com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Segundo a tradução, essa porta simbolizava a tradição e a história falada dos hebreus. E devemos considerar isso. É o tesouro antigo acerca das gerações das suas origens. E devemos prezar isso. Só que a Bíblia é tão enfática em afirmar que havia um coxo nessa porta. O texto diz que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9. Ainda louva a Deus que ainda tem aqueles que ainda oram na hora 9. É válido a gente considerar que às 3 horas da tarde ainda existe aqueles, ainda que poucos, que ainda tiram o seu período de oração. Aqueles que não oravam, agora já oram. Eles querem ter experiências extraordinárias com a oração. Esse milagre só acontece, Wellington, por causa de 2 camaradas que ainda oram.
Esse homem é colocado ali, segundo o texto sagrado, e era trazido um varão que desde o ventre, a Bíblia não cita, e eu não vou me arriscar a dizer, a Bíblia não fala com quantos anos ele foi colocado na porta. Ele era trazido, ele era coxo desde o ventre. Imagina comigo, com seus 8, seus 10 anos de idade, já sentado nessa porta. A Bíblia não fala, eu que estou arriscando dizer aqui, de 10 para cima. Porque de 10 anos já sabe pedir, né? Me dá uma moeda. Eu lembro quando nós era da roça, hoje eu não sou da cidade hoje. Mas eu gosto da roça. Eu lembro que a gente ia para a beira da estrada, pedir dinheiro para comprar pirulito e bala. Menino, irmão. Vocês já fizeram isso aí? Eu já fiz demais. Principalmente quando passava aquelas pessoas mais idosas, a gente tinha coragem de falar, me dá uma pratinha. E eles era bom que eles tiravam, ainda que não muitas, mas sempre tinha o 10. E o 10 centavos dava bala para danar. Hoje, marmale uma, e olha lá, tem lugar. Mas esse moço é colocado na porta. Enquanto ele está colocado na porta, sempre tem um fluxo de pessoa que entra e sai. Todo dia. E é bom considerar que aqui nessa porta há um coxo. 1, 2, 3, diga comigo, o coxo. E a verdade é que a Bíblia não menciona o nome desse coxo, o nome desse homem. Somente em Atos capítulo 4, verso 22, a Bíblia diz que ele tinha 40 anos. Se você quiser conferir, eu estou na Bíblia. Ele tinha 40 anos quando ele encontrou Pedro e João. Imagina dos seus 10. Vamos julgar por aí. Talvez foi com menos. Imagina de 10 até 40, 30 na porta, julgando. Me dá uma esmola. Maria, me dá uma esmola. Eu estou vendo você entrando na igreja todo dia. Dá uma esmola. Ô irmão, me dá uma esmola. Não, crente é bom, irmão. Crente não nega, né? Por que ele foi logo para a porta do templo? Porque os crentes é de coração bom. Me dá um dinheiro. Eu sou aleijado. Eu sou coxo. Eu preciso de ajuda. Está colocado na porta do templo. Só entra crente. Então ele tinha 40 anos quando ele encontra Pedro e João na Porta Formosa, e a deficiência, segundo a Bíblia, era de nascença. Então ele nasceu com esse problema. Diferente de Mefibosete, que quando a ama vai correndo com ele, ela deixa ele cair, ele quebrou as 2 pernas e ficou aleijado. Mas ele nasceu assim. Lembra daquele moço que era cego de nascença? Aí Jesus veio para curar. Aí os discípulos disseram, quem é que pecou? Foi seu pai ou sua mãe? Jesus disse, não foi nem o pai, nem a mãe, nem ele. É para a glória de Deus. Aí eu penso também que esse coxo da Porta Formosa também, 40 anos esperando um milagre, que o milagre nunca que vinha, era para a glória de Deus. E às vezes a gente queremos o milagre da noite por dia, e ele, desde quando nasceu coxo, aleijado, pedindo esmola. E a verdade, há quem diga que ele estava exatamente na Porta Formosa.
Há um relato que diz que ele estava a caminho dela quando encontrara os apóstolos. Mas não é a minha versão, eu estou com a Bíblia. A Bíblia diz que ele estava na Porta Formosa. Talvez a caminho, talvez sendo carregado ou já assentado no lugar de sempre. Imagina o lugar que ele sentava, imagina que já estava aquela crosta, já estava marcado, porque era no mesmo lugar todos os dias. Imagina ele levantando pela manhã e dizendo assim: e aí, vai me levar? Vamos te levar. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente acostumou com esse vai e vem de ser carregado pelos outros. E aí, vamos lá hoje? Vamos lá hoje, mas por que motivo? Mendigar. Você já viu o culto mendigo? Aquele culto mendigo, sabe qual é o culto mendigo? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E não dá nada. E você só fica me dá, me dá, me... É culto de mendigo. Na Porta Formosa. Me dá, me dá, me dá. Aí só que nesse culto que tem um mendigo na porta, aí de repente vem 2 homens que oram. Está aí? Vou repetir. Nesse culto de mendigo, qualquer dia da semana, não sei se foi segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, mas um culto desse por aí de oração, 3 da tarde, vem subindo 2 camaradas, não sei se estava de terno, não sei se estava de gravata ou sem terno, sem gravata, não sei. Quem ora não precisa estar de terno e de gravata. Eles vêm subindo as escadarias do templo, talvez até pisando no alto, porque era cheio do Espírito Santo. Aí o homem que está mendigando na porta, que já era o costume dele, talvez Pedro já tinha visto ele, talvez já tinha pedido Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Mas agora está vindo cheio para o templo. E eles vêm caminhando. E esse homem começa a olhar diferente para ele e dizer: agora eu tiro ali. Isso ali tem dinheiro. A carteira dele está cheia. Porque, olha para cá. Primeiro, vem para a igreja, não vem sem dinheiro. Olha para cá. Pedro e João estão indo para onde? Para o templo. Se vai no templo, tem o quê? Que ofertar. Dizimar. Tá aí, irmão? Se vai para o templo, tem que fazer o quê? Ofertar e dizimar. Ou não? Estou errado? Estou certo ou estou errado? E Pedro e João estão indo para onde? Para o templo. Se vai no templo, tem oferta, tem dízimo. Só que Pedro e João, o homem olha para ele, estende a mãozinha e diz assim: me dá uma esmola. Aí Pedro, como é muito ousado e cheio do Espírito Santo, olha para ele e eu fiquei contrariado com esse negócio. Pedro olhou e diz assim: olha para nós. E a gente tem aquele ditado assim: não olha para mim não. Não olha para o homem não. E Pedro é o exemplo. Olha para nós. Tem que olhar para você sim. Tem que olhar para mim sim. Olha para nós. Aí o homem fita os olhos em Pedro e João. Aí Pedro olha com toda a audácia e diz assim: não tenho ouro e não tenho prata. Se o camarada está indo para a igreja. E na hora que o sacerdote, gente, vamos botar as ofertas no gasofilácio ali. Cadê a oferta deles? Eles eram o pastor da igreja. O pastor da igreja oferta também. Dizima também. Aí Pedro diz assim: não tenho
ouro e nem prata. Aí ele diz assim: mas o que você vai fazer no templo se não tem ouro e prata? Mas aí a palavrinha mágica que ele não sabia, Pedro vai falar para ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho uma coisa que todo mundo que passa por aqui não tem. Você está aí, ouvinte de casa? Eu tenho uma coisa para dizer para você. Talvez todo mundo que passou jogou a moeda, jogou a esmola, mas eu não tenho esmola para te dar, porque quem ora não dá esmola para ninguém. Igreja que ora não dá esmola para ninguém. Pastor que ora não dá esmola para ninguém. É o Pedro da vida. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem para me dar? Levanta e anda em nome de Jesus Nazareno. Imagina o olho daquele homem para Pedro e João. Se o olhinho dele estava miudinho igual o meu, ele esbugalou. Que cara doido. Não tem prata para me dar, não tem ouro para me dar, mas em nome de Jesus. Quando Pedro diz em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, Pedro não fica só no falar. Pedro leva a mão e pega a mão direita dele. Sabe o que Pedro, para me encerrar, e outro dia eu continuo, porque não dá para pregar tudo. Aí Pedro estendeu a mão, e esse estender de mão aqui não é simplesmente um estender de mão. Pedro está dizendo assim: meu filho, todo mundo te coloca aqui, olha para cá. Aqui é o limite, quem te carrega te coloca. Você está impossibilitado de realizações. Você está impossibilitado de realizar seus sonhos, porque qualquer um te traz e te coloca aqui no mesmo lugar. Você só vem até onde as pessoas querem que você venha. Porque quem é carregado só vai até onde aquele que carrega quer ou leva. Então ele era colocado na porta, todo dia na porta. Então Pedro diz assim: a partir de hoje, esse dia seu será diferente, porque eu não tenho prata para te dar, não tenho ouro para te dar, ainda que ele estivesse. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo sempre tem uma palavra amiga para dizer para aquele que mendiga. E eu vou ser sincero a dizer para você: eu não tenho esmola para dar para vocês. E eu vou ser sincero em dizer para vocês, ouvintes, vocês da live: eu não sou pastor que dá esmola para ninguém. Eu sou pastor que ainda prega a viva e poderosa palavra, que ainda te cura, te liberta, que te salva e que te transforma nesta noite. Se for para Jesus, pode ser melhor. Aí Pedro estende a mão, o pega e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. 1, 2, 3, levanta. 1, 2, 3, levanta. Sabe o que é isso? Pedro está dizendo assim: nunca mais você vai precisar que alguém te carrega. Está difícil, né, irmão? Pedro está dizendo assim, nesse levanta e anda, Pedro está dizendo: meu filho, nunca mais você vai ficar no limite que as pessoas querem que você fica. Pedro está dizendo: ei, chega de se conformar, levanta. Mas eu não tenho, é igual o moço lá do tanque de Betesda, né? Lembra de Jesus, de João 5, quando Jesus diz assim: quer ser curado? Ele diz: não tem ninguém que me coloca no tanque. Tem gente assim.
mas eu não consigo. Ah, não, eu não sonho. Eu não sei fazer. Aí estagnou naquilo. Aí só fica, eu não consigo, eu não posso, eu não. Aí Pedro disse, ei, levanta. Está na hora de você ser inconformado com essa situação, com essa paralisia, com essa mendiguez de ficar pedindo esmola. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E a minha pergunta é, o que você tem para dar? Só tem a coragem de dizer que não tem, é aquele que tem. Pegou não? Vou ter que repetir isso aqui. Só tem a coragem de dizer que não tem, quem tem. Você já pensou, alguém te pede, ainda que você tem, você fala, não tem. Oi, irmão, me dá R$1. Ainda que você tenha R$1, está no seu bolso guardado, você fala, não tem não. Porque você já fez plano para ele. Ainda que seja contado de pagar a energia, não vai sobrar nem 5 centavos. Aí você topa com alguém, estou precisando de R$1. Aí você fala, não, tem. Ainda que seja verdade. Mas você diz que não. Nós dizemos que não. Mas aqui Pedro disse, não tem prata nem ouro, mas eu tenho alguma coisa para te dar. Seja um Pedro e João da vida. Amém, Jesus. Porque às vezes as pessoas querem dinheiro e a gente quer só tirar a esmola para dar. E a gente tem boca para dizer, dinheiro eu não tenho não, mas Jesus eu tenho para te dar. Só que a gente só sabe falar, não tenho. Se não tem dinheiro, particularmente, você tem alguma coisa para oferecer para a pessoa. Porque às vezes as pessoas não precisam de dinheiro, às vezes elas precisam de Jesus. Esse homem, todo mundo passava até crente, mas imagina o sacerdote entrando e jogando a moedinha para ele. Pega aí. Imagina o cantor, o tocador e o levita passando e ele, ei, me dá uma esmola, toma aí. E continua o seu caminho. Mas veio os camaradas que oram, eles têm a audácia de dizer assim, ei, eu não tenho dinheiro para te dar não, mas eu tenho o que todo mundo passa por aqui não tem. Eles têm esmola, mas eu tenho algo a mais do que esmola. Eu tenho o levanta e anda. Eu ainda tenho o levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno, e estendeu a mão. Quando Pedro estende a mão, o coloca de pé. A Bíblia diz, os seus pés e tornozelos se firmaram. Quando ele firmou, imagina, ele deu o primeiro passo, o segundo passo, entrou dentro do templo. Pedro continua a caminhada e ele atrás de Pedro e João, saltando. A Bíblia diz saltando e louvando. Você já viu alguém saltando? Desesperado parece, pulando para a primeira vez, pulando. E menino quando anda a primeira vez anda cambaleando, mas ele isso aqui andou saltando e pulando. Pulando e louvando, louvando e pulando. Eu deixo aqui as minhas considerações, aqui nesse texto. Na porta, a porta formosa, estava repleta de mendigos, que por algum motivo esperava a caridade dos religiosos ou das pessoas que estavam no templo. Porque eles achavam indigno de entrar no templo, mas eles mendigavam do lado de fora, ainda tendo aquela esperança, ainda que no fundinho
dizendo: um dia eu posso entrar aí. Um dia vai que Jesus aparece para mim e eu consigo entrar no templo. Eu não posso. Eu não sou digno. Mas a verdade é que o homem, ele entra no templo e segue os apóstolos até o alpendre de Salomão, um lugar que ele só imaginava, mas nunca tinha estado ali. Então, só de entrar no templo, e pelo milagre realizado do lado de fora, que não foi dentro do templo, então do lado de fora ele é curado, mas do lado de dentro ele expressa a sua gratidão a Deus pelo milagre realizado do lado de fora. A verdade é que tem gente que só agradece dentro, mas o milagre já foi feito do lado de fora. Não está anotado isso aqui não, veio agora. Tem gente que só agradece do lado de dentro, e Deus está dizendo: do lado de fora que já fiz. Tem milagre que acontece dentro, mas tem milagre que acontece do lado de fora. A gente tem que aprender a considerar tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Exemplo: ele foi curado do lado de fora. Agora, olha para cá. Mas a mulher do fluxo de sangue foi curada de dentro para fora. Você não pegou? Vou ter que repetir isso aqui. O paralítico da Porta Formosa, os pés do lado de fora. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padece, sofre, está morrendo, agora ela toca em Jesus e ela é curada por dentro, ou de dentro para fora. O paralítico que desceu pelo telhado, o paralítico de 8 pernas. Você já viu o paralítico de 8 pernas, irmão? Não. É o paralítico que desceu pelo telhado. Ele tem 8 pernas. Por que 8? 4 camaradas que carregam ele. É só você ler a Bíblia lá que tu vai ver 4 camaradas carregando. É 8 pernas. 4 e 4, 8. Jesus olha para ele quando ele desce. O que é que Jesus diz para ele? Perdoado te são os teus? Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Ele estava dentro da casa. Tanto dentro da casa o milagre acontece, quanto de dentro para fora. Jesus disse: pega o teu leito e vai para a tua casa. Aí o povo olha e fala assim: ei, ele blasfema. Quem que pode perdoar pecado senão Deus? Aí Jesus fala: já que o problema é esse de vocês, então qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são pecado, ou levanta e anda? Aí o paralítico levantou e saiu carregando a cama. E o mesmo acontece com esse homem. Ele vai até o alpendre de Salomão, saltando e louvando. Quanta alegria aquele homem teve, ou aquele momento tão precioso para aquele homem. Era mais precioso do que a prata, do que o ouro, do que as esmolas que ele recebia, que ele ajuntava em seu depósito, que às vezes também lhe faltava. E aqui, a última parte da minha mensagem, Atos 3, 4 e 5. Eu quero destacar algo que também me chama a atenção dentro desse verso, nessa história. E disse Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Atos 3, 4 e 5. Os apóstolos deixaram, ou abaixaram os seus olhos, o seu olhar nos olhos daquele coxo. Olhou dentro dos olhos dele. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Sabe o que é isso? Olhar nos olhos é um ato de amor.
de compaixão que talvez ninguém tinha ousado fazer antes. Você já percebeu que a gente não consegue olhar no olho dos nossos irmãos? A gente não consegue olhar no olho das pessoas? E esse olhar fala de amor, fala de compaixão. E talvez todo mundo que passava virava a cara para aquele homem, mas Pedro e João fita os olhos nele. Quando eles fitam os olhos nele, o coxo pedia, talvez o coxo pedia, as pessoas davam, jogavam a esmola, jogava as moedas em suas mãos, na sua cesta, e prosseguia o seu caminho. É o que a maioria de nós fazemos. O coxo era coxo. O coxo e a sua condição insignificante aos olhares de muitos. Ó o coxo, você de novo? Mas eu já te dei ontem. Mas eu te conheço. Você é coxo. É o coxo na porta. Todo mundo passa, sabe que ele é coxo. Você de novo? Mas você batendo na minha porta de novo? Mas você me pedindo dinheiro de novo? Mas vem Pedro e João, enviados por Deus, falando em nome de Jesus e dizendo: eu me importo com você, porque eu estou olhando nos seus olhos. Eu lhe amo porque eu lhe estendo as minhas mãos. Hoje chegou o ponto final dessa paralisia. Hoje chegou o ponto final de você ficar nessa porta mendigando. Eu me importo com você. Eu desço até a sua miséria. Eu desço nessa lama, eu desço nesse calabouço para te tirar. Eu desço no seu nível para te resgatar. Porque você é precioso, você é preciosa para Deus. E a verdade, quem resgata o homem da lama, do calabouço, quem olha para o homem e sente o drama, sente a dor, somente Jesus. Ele sente a minha dor, ele sente a dor do homem e da mulher. E a verdade, e eu vou pedir você para ficar de pé, a porta formosa, a partir do relato de Atos 3, representa a porta de entrada para o reino celestial. Você não deu um glória porque você não entendeu. Vou ter que repetir isso aqui. Eu pedi para você ficar de pé e eu termino aqui. A porta formosa, a partir do relato de Atos 3, representa a porta de entrada para o reino celestial, para o conhecimento da verdade que vivifica, para a grandeza do nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra? Ela é a porta de entrada. Jesus diz assim: eu sou a porta. Que para o céu, entra por essa porta. Entra por essa porta. Ele era colocado só nessa porta. Mas a partir de então, quando apareceu Pedro, ele pôde entrar por essa porta. E segura que qualquer hora dessa vem Pedro e João no seu caminho por aí. Amém? Coloque a mão no seu coração. Jesus, essa é a sua palavra. Abençoa os teus servos. Toma nas tuas mãos o teu povo, Senhor.
Seja com esse povo, abençoa. Meu Deus, que essa palavra possa continuar falando em nossos corações. Obrigado por essa palavra. Eu sou grato pela revelação da tua palavra, pelos dados históricos, por cada fonte que o Senhor tem nos entregado, Senhor.